Apesar da prova praticamente perfeita em Imola de Max Verstappen, a Red Bull nesse ano já teve sim uma taxa de 50% de abandono nas últimas 4 corridas. E para quem pensa que Imola foi tranquila, na verdade houve sim um certo medo de problemas no carro, dentro dos boxes. Isso foi revelado posteriormente na corrida e nos mostra que ainda existe sim um medo de abandono dentro da equipe. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e desde o início desse ano de 2022, a maioria dos fãs da Red Bull e de Max Verstappen estavam muito tranquilos e ansiosos até mesmo pelo início desse ano. E na verdade no GP do Bahrein foi muito bem sucedida tudo que a Red Bull fez, até que Max Verstappen já começasse a ter problemas no carro. A direção ficou pesada e logo depois ele teve que recolher seu carro para os boxes. Ainda depois, acabou que Sérgio Pérez teve problemas. O carro dele rodou sozinho na última volta da corrida. Isso sem contar com Pierre Gasly, que teve seu motor pegando fogo nesse primeiro GP. Ou seja, dos 4 carros que utilizam motores Red Bull, 3 tiveram problemas no GP do Bahrein de Fórmula 1. Lá no GP de Jeddah, nem tantos problemas aconteceram, além de Tsunoda. No GP da Austrália, novamente, mais um abandono de Max Verstappen. Até que no GP lá de Imola de Fórmula 1, o último GP que aconteceu nesse ano, acabou que Verstappen teve sim uma corrida um pouco mais tranquila e conseguiu vencer com tranquilidade para quem estava assistindo o GP. Entretanto, dentro dos boxes da Red Bull não era bem isso que estava acontecendo e existia sim um certo receio de que Verstappen fosse parado no meio da corrida. Quer saber tudo sobre isso? Então assiste esse vídeo até o final, as fontes já estão todas aqui embaixo na descrição e já deixa o seu like, já ajuda esse canal a crescer cada vez mais, deixa o seu joinha, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações se você ainda não for inscrito. Mas vamos parar de enrolação e vamos falar um pouco mais sobre esse medo da Red Bull de um possível abandono aí no GP de Imola e que pode se repetir nos próximos GPs desse ano. Apesar do vídeo de ontem, onde Christian Horner dizia que ele estava tranquilo, que os problemas já haviam sido resolvidos ali na equipe Red Bull, acaba que ele deu uma outra entrevista e disse com todas as letras que ele tinha sim um certo receio de que Verstappen ou até mesmo Sérgio Pérez, que foi o outro piloto da Red Bull que fez a dobradinha, nenhum dos dois conseguissem terminar a corrida. Ele ficou sim preocupado que nesse GP de Imola, algum dos dois pilotos acabasse abandonando nas últimas voltas. Isso tudo por conta dos mesmos problemas que aconteceram nos últimos GPs, onde Verstappen teve que abandonar e também Sérgio Pérez, principalmente no primeiro GP ali do ano de 2022. Ele disse que ficou ansioso e que seu pé chegava a bater mais do que o capacete de Leclerc, fazendo uma brincadeira ali por conta dos problemas de quicadas do carro da Ferrari. Meu pé bateu para cima e para baixo com mais força do que o capacete de Leclerc. A Red Bull acreditava que eles já tinham sim resolvido todos os problemas de confiabilidade do RB18. Mas ainda assim Christian Horner estava sim preocupado nesse GP de Imola. Ele disse basicamente que apesar do GP ser muito grande, é muito possível que um piloto perca a corrida nas últimas 15 voltas. E essa era a maior preocupação do dirigente da Red Bull. O problema com uma corrida como essa é que você só pode perdê-la nas últimas 15 voltas. Mas é claro que ainda assim, até na corrida sprint, Verstappen foi vencedor. No GP em si, ele largou em primeiro e se manteve na primeira posição durante todo o GP, se distanciando muito do restante do pelotão. O que foi uma corrida tranquila ali para o piloto holandês, mas que por conta de todos esses problemas anteriores do RB18, Christian Horner continuou preocupado que algo pudesse acontecer no finalzinho da corrida, tirando a vitória de Verstappen e deixando a Red Bull em maus lençóis no campeonato de construtores. É tão fácil colocar o volante no meio-fio como Leclerc, essas últimas 10 ou 15 voltas pareceram uma eternidade da bandeira quadriculada. E para ser bem sincero, essa entrevista foi meio esquisita. É claro que Christian Horner podia ficar ansioso com tudo acontecendo, principalmente por conta do que aconteceu no início desse ano, principalmente no GP do Bahrein e no GP ali da Austrália de Fórmula 1. Entretanto, toda essa preocupação de Christian Horner nos faz acreditar que talvez tenha alguma coisa aí por trás desse carro da Red Bull. E como eu já venho falando,
acaba que é muito estranho. A sintomatologia do que o carro apresenta durante esses problemas é muito diferente do que a justificativa para os problemas em si. Deixa eu explicar um pouco mais sobre isso. No GP do Bahrein de Fórmula 1, Verstappen reclamou que seu carro estava com a direção um pouco mais pesada e que estava cortando durante as retas. Depois foi justificado que o problema era de cavitação, como se fosse um vácuo ali na câmara de combustível. Entretanto, esse problema especificamente não pode ser justificado ali, ou melhor dizendo, não pode ser uma justificativa para que o volante se torne um pouco mais pesado. Geralmente, o volante mais pesado tem a ver com problemas hidráulicos e não problemas de combustível. E na verdade, cortes no meio da reta muitas vezes também tem a ver com problemas hidráulicos. Rubens Barrichello, por exemplo, já teve problemas hidráulicos, admitiu isso e sentiu exatamente os mesmos sintomas que Verstappen sentiu no GP do Bahrein. Também tem outra questão. O fogo de Verstappen, tanto no GP da Austrália, quanto o fogo lá do Pierre Gasly no GP do Bahrein de Fórmula 1, são muito parecidos com a parte ali do carro que pega fogo quando existem problemas hidráulicos, vazamentos hidráulicos. E tem outra questão importante também a ser dita. Quando o Verstappen parou seu carro no GP da Austrália de Fórmula 1, ele disse que sentiu o cheiro de alguns fluidos de motor. Esses fluidos não eram combustível, obviamente. Verstappen não falaria que era de combustível, ou melhor dizendo, ele não falaria que eram fluidos do motor se fosse de combustível. Ou seja, me parece que a Red Bull tem justificado muito que os problemas são na bomba de combustível, são relacionados a combustível, mas me parece que esses problemas são sim piores do que isso. O motor foi enviado sim para a fábrica no Japão, me parece sim que eles tiveram alguns problemas sérios, mas Christian Horner me pareceu não conhecer tão bem esses problemas na unidade de potência e por isso ficou tão ansioso nesse GP de Imola de Fórmula 1. É claro que existe a possibilidade deles ter sido autêntico, ter falado a verdade, mas como nós sabemos, a Fórmula 1 é um jogo muito grande. É um jogo, sim, um dos maiores do automobilismo mundial, para não falar que é o maior. Então acaba que talvez existam sim certas questões que estão sendo escondidas aí dentro da equipe Red Bull. Mas é claro que ainda assim eles merecem um certo voto de confiança e me parece que como o Verstappen conseguiu terminar esse GP de Imola de Fórmula 1 em primeiro lugar, talvez eles tenham mesmo conseguido solucionar todos esses problemas de confiabilidade. Nos resta esperar para ter certeza que isso realmente aconteceu, principalmente esperando ali o próximo GP, que é o GP de Miami de Fórmula 1, onde vai sim ser numa temperatura um pouco mais alta, o que é diferente do GP de Imola, e além disso, uma pista com muito mais retas também, mais de alta. Me parece que a Red Bull tem uma certa vantagem se não tiver problemas de confiabilidade. Mas Horner continuou falando aí nessa entrevista sobre qual é o rumo que ele acredita que esse campeonato deve ter daqui para frente. E segundo ele, me parece que vai sim ser uma disputa sobre quem desenvolve melhor ou pior os carros nesse ano. E que quem conseguir se sair melhor nessa questão deve ter uma certa vantagem para esse campeonato de 2022. É um campeonato muito longo e há finais de semana com muitos pontos. O campeonato vai ter altos e baixos, os carros estão longe de serem maduros. E é sobre quem pode desenvolvê-lo melhor, atualizá-lo e funcionar bem. Corremos o risco com apenas uma sessão de treinos livres por causa da chuva e funcionou. Os pilotos fizeram um bom trabalho e estamos marcando muitos pontos. E me parece que sim, apesar desses possíveis problemas de confiabilidade que até mesmo o próprio Christian Horner admitiu se preocupar ainda, os carros da Red Bull me parecem que estão se desenvolvendo muito bem e eles conseguiram ter um desenvolvimento muito interessante ainda nesse GP de Imola de 2022. Mesmo com os problemas de chuva e uma pista completamente nova, ou pelo menos com um asfalto muito novo, em comparação com o que eles têm conhecimento de outros traçados aí do calendário de 2022. O trabalho foi muito bem feito, mas eles precisam continuar desenvolvendo seu carro para que a Ferrari não consiga alcançá-lo de uma forma muito tranquila. O que talvez até mesmo aconteça nesse GP de Miami, já que ela deve trazer algumas pequenas atualizações para o seu F1 75. Mas o que você acha disso tudo? Você acha mesmo que a preocupação de Christian Horner já demonstra uma certa preocupação e possível medo de abandono nos próximos GPs desse ano? Ou você acredita que seja apenas uma ansiedade por conta do histórico da equipe nesse ano de 2022?
que você pensa sobre esse assunto? Você acha que é apenas uma ansiedadezinha ou você acha que realmente existe uma preocupação propriamente dita por conta desses problemas especificamente? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Como eu já disse, me parece que a Red Bull tem escondido algumas questões ali do seu motor. Não significa que ela está fora do regulamento em si, mas significa que talvez ela queira esconder das outras equipes algo que ela tem encontrado uma possível brecha no regulamento, por exemplo, que permita que ela tenha uma grande velocidade, grande potência no motor, mas que tenha sim dado alguns problemas no decorrer desse ano. Me parece que existe alguma preocupação, talvez o conhecimento dessa nova unidade de potência da Honda não é tão grande, o que gera uma certa insegurança do dirigente da Red Bull. Mas enfim, como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e se você acha que a Red Bull vai continuar conseguindo desenvolver melhor seu carro do que a equipe Ferrari nesse ano. Mas claro, como eu sempre digo, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais, me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. E se você curte a maioria dos vídeos do Hora do Piloto, não esquece, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações, porque dessa forma o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!